do pastor Ivan, equipe, toda a igreja, eu peço aos irmãos que abra a Bíblia no livro de Jonas, a partir do versículo 1. A gente está trazendo a palavra a qual o Senhor nos concedeu essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. A palavra do Senhor fala para mim e para você essa noite. Aonde que há 2 ou 3 reunidos, o nome dele se faz presente ao nosso meio. Não é a multidão que vai fazer que o Espírito Santo de Deus habita em nosso meio. O que vai fazer que habita em nosso meio é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor que diz para nós essa noite. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vai à grande cidade de Nínive e chame e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar uma grande vento e fez o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormido? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele lembre de nós, porque não perecemos. Amém. Só tem aqui a palavra do Senhor, fala com nós. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, peço ao Senhor, Pai amado, que venha falar conosco nessa noite, Pai, da Tua palavra. Peço ao Senhor, Altíssimo, Rei da Glória, que o meu nome sobre do Senhor apareça. Pai amado, eu peço a Deus, Pai, que venha interceder, Pai amado, em minha fala, Pai amado. Não deixe, Pai querido, que eu seja algo de mim mesmo, Pai, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, a palavra de Deus que hoje veio ao meu coração, ao seu coração, é sobre o profeta Jonas. Eu vou entender que o profeta Jonas, Jesus disse para o profeta Jonas, a qual ele disse para mim hoje, para você essa noite, para que nós íamos e pregasse o Evangelho do Senhor. Jesus disse para Jonas que ele fosse à cidade de Nínive para que ele pregasse ali o Evangelho do Senhor. Porque ele, Deus tremendo, Altíssimo, Rei da Glória, já havia ali aquele povo se corrompendo, já tinha chegado até o coração do Senhor o pecado daquela cidade. Só que eu vou entender que nessa passagem, quando Jesus diz para Jonas ir pregar na cidade de Nínive, ele fugiu para a cidade de Tarso. Hoje eu quero dizer para você nessa noite, muitas das vezes nós estamos fazendo o reinado do Senhor, nós estamos dentro da presença do Senhor, mas quando Deus manda nós fazemos aquilo que almeja o coração do Senhor, que é pregar para aquele que se encontra distanciado do caminho de Deus. Quando Deus manda que a gente vai pregar o Evangelho, a gente recuamos. Quando Jesus diz para Jonas, e Jonas tentou fugir do chamado de Deus. E eu quero dizer para mim e para você essa noite, que quando Deus nos chama para fazer a obra dele, nós não temos que escolher para onde que nós vamos, ser para a direita, ser para a esquerda, temos que fazer o que Jesus está mandando. Aleluia. Só que quando Jonas entrou no barco para fugir da cidade, de onde Jesus mandou que ele fosse pregar o Evangelho, ali Jesus colocou a grande tempestade naquele mar, para que Jonas, aquele barco virasse, para que Jonas realmente ele caísse ali e voltasse para onde que Jesus tinha mandado ele ir. Só que Jonas reclamou, os marinheiros reclamou com Jonas, porque tanto ali havia aquela frustração naquele mar, aquela tanta tempestade passando ali. Hoje eu vou dizer para mim e para você, porque você está passando por tanta tempestade na sua vida, porque a tempestade está vindo para a minha vida, eu não estou conseguindo entender. Muitas vezes você tem que entender o que está passando na sua vida. Aquela tempestade que está vindo, porque às vezes eu estou desobediente
com a palavra de Deus. Muitas vezes você está desobediente com a palavra de Deus. Aí Jesus permite que venha a tempestade. Ali eu tenho que ver a tempestade na vida daqueles marinheiros sem que eles devessem nada. O barco podia virar e eles morrer de repente afogados por causa de uma simples culpa de um profeta que não quis cumprir a palavra de Deus. Por conta da minha plenitude de não fazer a força espiritual de Deus que Deus quer que eu faça, eu costumo matar muitas pessoas junto comigo, porque eu costumo levar muitas almas para um caminho que não devemos levar. Então o profeta Jonas, quando Jesus direcionou que ele fosse pregar o evangelho, ele queria fugir. Só que pela misericórdia de Deus, ele falou realmente a verdade, o porquê estava acontecendo aquela tempestade no barco. Foi onde os marinheiros jogaram ele dentro do rio, dentro do mar. Ali foi onde que o peixe veio e engoliu. Ei, meu irmão, Deus quer dizer para mim e para você essa noite, a mesma forma que Jonas estava no barco e não queria nada com Deus, estava fugindo. Se tiver alguém dentro do reinado com você essa noite, se estiver dentro da tua casa, se estiver dentro do teu ministério, pode jogar dentro do rio, pode jogar dentro do mar, que Jesus sabe o que há de fazer com ele. Jesus pegou Jonas ali e levou para a cidade de Nínive para pregar a palavra de Deus onde ele estava fugindo. Então, meu irmão, não precisa de você esquentar a cabeça, não precisa de nós preocuparmos. Se Jesus direcionou para você, que é para você pregar o evangelho, se você não pregar, e se Jesus chegar para você e fazer algo na sua vida, ou na vida de quem está próximo de você, não sofra por aquilo que aquela pessoa está se passando, porque ele está fugindo da presença do Senhor. Jonas, quando ele estava fugindo dele, Jesus permitiu que os marinheiros jogassem ele dentro do mar, para que ele chegasse ao propósito ao qual o Senhor queria. A qual o peixe engoliu Jonas. Jonas chegou até a cidade de Nínive, que era para ele pregar o evangelho. O peixe chegou ali e jogou Jonas para fora. E Jonas, dentro do ventre do peixe, clamou Jesus, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia da vida dele. Quantos de nós não temos que pedir a Jesus misericórdia por causa das nossas falhas, dos nossos pecados? Muitas vezes nós somos arrogantes, não reconhecemos que nós pecamos, não reconhecemos que nós estamos andando errado no caminho do Senhor, achamos que nós estamos certos, mas se a gente formos parar e olhar, analisar, nós estamos errados. Quantas pessoas que estão andando no erro, mas estão achando que está certo? E por isso que muitas vezes as pessoas estão se frustrando, é por isso que muitas vezes as pessoas estão deixando de fazer, pregar o evangelho do Senhor, é por isso que muitas vezes a gente vai entender que automaticamente algo que nós estamos fazendo para Jesus retira de nós aquele espírito a qual o Senhor nos concedeu, porque nós somos obedientes do Senhor. E para a gente fazer o reinado, a presença de Deus, fazer a obra do Senhor, nós temos que estar aptos a fazer a obra de Deus. Eu vou entender que Jonas chegou naquela cidade, a palavra de Deus fala que quando Jonas chegou na cidade de Nínive, ele foi pregar o evangelho para todo mundo. Foi daí que Jonas começou a pregar que Jesus ia acabar naquela cidade se aquele povo não se arrependesse do pecado. Jesus vai acabar nessa cidade quando esse povo não se arrepender dos pecados, agora vem cometendo. Jesus mandou dizer que vai acabar nessa cidade, mas quando Jonas chegou naquela cidade, todo mundo olhava para Jonas, falava que Jonas era doido. Jonas é doido, quando Jesus acabar nessa cidade, o profeta Jonas está dizendo que Jesus vai acabar nessa cidade, para que esse povo arrependesse dos pecados e se prostrasse, curvasse diante dos pés de Jesus. Foi quando aquelas pessoas ali começou a se arrepender dos pecados, a qual Jonas ficou ali muito tempo pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus ia acabar com aquela cidade por causa do pecado que já tinha chegado ao coração do Senhor. Quantas vezes Jesus manda nós pregar em outras cidades, em outros ministérios, para as almas que estão perdidas lá fora? Quantas vezes eu vejo a alma perdida, se perecendo no álcool, na droga, se aprofundando cada vez mais em coisas que não agradam o coração do Senhor, e eu não estou fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes vocês não estão fazendo a vontade do Senhor, e as almas estão se perecendo. Quantas vezes que Jesus falou para mim, para você, pregar o evangelho do Senhor, e a gente não está fazendo o que Deus está pedindo para que nós fizemos. Meus amados, não vou entender essa passagem, que quando Jonas chegou nessa cidade para pregar o evangelho do Senhor ali, muitas pessoas ali, o contexto fala para nós, que eles se arrependeram do pecado, e Jesus também se arrependeu de acabar com aquela cidade. Só que Jonas, no texto fala que Jonas queria que Jesus acabasse com a cidade.
Pelo que eu vou entender no texto, Jonas ficou um pouco rebelde com o Senhor, porque o Senhor pediu que ele fosse para lá e avisasse que ia acabar naquela cidade. Mas só que eu acho que Jonas entendeu um pouco errado a palavra do Senhor. Jesus disse para Jonas que ele fosse à cidade de Nínive, pregasse para aquele povo, que se ele não arrependesse de pecado, que Jesus ia acabar naquela cidade. Só que Jonas foi com o intuito de falar para as pessoas que Jesus ia acabar com a cidade de Nínive, porque o pecado tinha chegado ao coração do Senhor. Jonas ficou um pouco meio decepcionado, ficou um pouco triste, porque quando ele pregou aquele tempo todo, e a data prevista que Jesus concedeu para Jonas, que ia acabar com aquela cidade, só que Jesus não acabou. Aí Jonas ficou triste, porque pensando, eu vim fazer a vontade do meu Senhor, e o Senhor não acabou com a cidade. Mas só que aquele povo se arrependeu, Jesus entendeu e viu o coração de todos que eles se arrependeram dos pecados. E quando a gente arrepende do pecado, a gente se libera o perdão, a gente anda reto nos caminhos de Jesus, a gente tem amor com aquele que está perdido lá fora. Tudo que a gente faz, que a gente erra, e a gente pede perdão para o Senhor, Jesus há de retribuir tudo na nossa vida. Jesus há de estar conosco na nossa caminhada. Foi aquele povo que se arrependeu, e Jesus também se arrependeu de acabar com aquela cidade. Então, meus irmãos, a passagem que Jesus fala para mim e para vocês essa noite: se tiver Jonas com vocês, não precisa vocês se preocupar, pode jogar dentro do mar, que Jesus sabe o que vai fazer. Muitas vezes tem pessoas dentro da igreja não quer fazer o trabalho do Senhor, e muitas vezes a gente se preocupamos, né? O pastor preocupa com aquela alma, muitas vezes com aquela alma que entra, mas não quer nada sério com Deus. Muitas almas a gente não tem que entender o lado espiritual do Senhor. Tem almas que vai estar fraca espiritual, que não está conseguindo caminhar na caminhada do Senhor, mas vai ter alma que não quer fazer a obra do Senhor. E a palavra do Senhor fala bem claro para nós que nós devemos orar e vigiar, porque no fim dos tempos nós devemos encontrar falsos profetas que enganarão até nós mesmos. Então pode ser um desses que está entrando dentro do ministério do Senhor, esse que está dentro da casa do Senhor, que não quer fazer a obra do Senhor. Infelizmente, se ele sair para fora e não quiser fazer a obra de Deus, lá fora Deus vai tratar com ele para trazer ele purificado aqui para dentro, para estar fazendo a obra de Deus no inferno. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas não obedeceu a palavra do Senhor, ele teve que se cair dentro do mar, ele está dentro do ventre do peixe, para que o peixe direcionasse ele até a cidade de Nínive, para que ele pregasse a verdade. Então, muitas das vezes, há pessoas que saem de dentro da igreja, as pessoas que fogem da presença do Senhor, que fogem daquilo que é o propósito que Deus almejou no coração dele, para ir para fora, para ir para o mundo, não precisa de nós preocuparmos, porque lá fora eu tenho certeza que ele vai encontrar algo lá fora que vai voltar para dentro da casa do Senhor. Porque a palavra de Deus fala para mim e para você essa noite: não tem como nós fugir do propósito que Deus nos concedeu, não tem como nós desviarmos do propósito que Deus nos concedeu para estar fazendo. Amém, Jesus, é verdade. Então nós temos que perseverar, nós temos que continuar andando firme nos caminhos do Senhor, nós temos que continuar buscando, nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus proporcionou no meu coração, no seu coração, porque nós vamos entender que tem muitos profetas do contexto bíblico, ao qual o Senhor nos disse, que não fez aquilo que o Senhor concedeu no coração deles. E Deus manda dizer para mim e para você: vamos continuar perseverando, vamos andar reto no caminho de Jesus, vamos fazer a obra com sinceridade, com honestidade, vamos só olhar o foco nosso que é ganhar almas para Jesus, não vamos olhar para a direita e nem para a esquerda, não vamos olhar aquele que está levantando contra a minha vida, contra a sua vida, não vamos olhar as multidões. A gente tem que vencer a multidão, para nós encarar o reinado, para nós vencer e almejar a glória do Senhor, meus amados, nós vamos ter que passar por cima da multidão. Eu quero dizer para vocês, aquela mulher do fluxo de sangue, ela havia 12 anos padecendo uma enfermidade, a qual ela gastou tudo o que ela tinha, mas os médicos não conseguiu da terra curar aquela enfermidade que ela havia sentido. Porque o que eu quero dizer para vocês: muitas vezes a gente acreditamos no homem, depositamos a nossa confiança nos médicos, em pastores, em irmãos, em irmãs, mas não depositamos a nossa confiança em Deus. Muitas vezes o médico fala assim: você vai ter que tomar um remédio tantos dias para você curar essa enfermidade. Mas muitas vezes confiamos no médico, não confiamos em Deus. A primeira fé que nós temos que ter
Temos que ter fé nos mestres da terra, nos homens da terra, sim, mas é primeiramente em Deus. É fazer um propósito com Deus, fazer um jejum para Deus, fazer uma campanha com Deus, fazer um propósito para o Senhor. Aí depois